Olá, hoje no mundo político a base e os desafios do governo Lula. Em 5 meses, a nova gestão do Planalto retomou diversos programas, mudou diretrizes, mas ainda não consolidou maioria no Congresso e sofreu derrotas recentes na Câmara. Ajustes na articulação estão em curso visando a aprovação do arcabouço fiscal e da reforma tributária. Como estão as relações com o Centrão e as legendas aliadas? E os embates presentes e futuros com a oposição. Eu converso com a deputada federal e presidenta nacional do Partido dos Trabalhadores, Gleisi Hoffmann, que cumpre uma agenda de encontros políticos em Minas. Presidenta, um prazer recebê-la na TV Assembleia e em nosso programa. Eu que agradeço essa oportunidade de conversar com o povo mineiro. Presidenta, o novo arcabouço fiscal é o desafio aí mais imediato do governo no Congresso. E o tema enfrentou nos últimos dias resistências da oposição e até algumas críticas pontuais dentro do próprio PT. Quarta-feira passou a urgência, com 367 votos favoráveis. O que esperar da votação na terça da semana que vem? A base tem uma maioria aí confiável para aprovar a matéria? Eu acredito que para essa matéria tem sim, tem um entendimento lá do Congresso e o relatório do relator fez muitas modificações no projeto original. Aliás, uma das críticas que tinha dentro do PT, e de alguns partidos aliados mais próximos desse campo mais da centro-esquerda, é justamente por isso, o temor de que isso amarre muito o governo e que essas regras estabelecidas pelo relatório do Cajado acabem pressionando o não aumento de despesa e de investimentos que o país precisa, por isso as críticas. Mas estamos conversando com o relator, ver o que ainda pode melhorar, como que a gente melhora, mas eu acredito que o governo terá voto suficiente para aprovar, sim. No PT, as ressalvas às mudanças no texto foram pacificadas. Segundo a repórter Vera Rosa do Estadão, ali Lula teria avisado que não aceitaria dissidências. Não, jamais seria essa a postura do presidente Lula, conheço ele. Lula pode pedir para votar, pode pedir ao PT, fazer um apelo, mas ele jamais vai impor qualquer coisa. O Lula é democrático e o PT é um partido que tem vida, discute, debate. Eu acho que uma das coisas importantes, e talvez esteja aí a força do PT, é exatamente por isso, porque é um partido que debate todas as matérias. E eu acho que isso é benéfico, inclusive, para o governo, porque chama a atenção das coisas, alerta. Então, o presidente jamais imporia qualquer coisa. O espírito do que deve ser aprovado no Congresso nessa matéria é algo mais restritivo ainda do que a proposta original? É mais restritivo do que a proposta original. Porque a proposta original trabalhava com 3 travas em relação à receita. Agora a gente voltou a ter, por parte do relator, o contingenciamento de despesas. E quando você tem um orçamento muito amarrado, acaba que, para contingenciar a despesa, vai ter que cortar em algum lugar. O nosso temor é que exatamente reduza os recursos de investimento. Nós precisamos, no país, investir, precisamos de infraestrutura, mas mais do que isso, o investimento gera emprego, faz crescimento econômico. Então, esse é o nosso temor. A Fazenda parece que está ok, por enquanto. Porque na realidade nós também temos uma correlação de forças no Congresso. Obviamente que se a gente quisesse uma proposta só nossa, nós teríamos que ter maioria. Nós não temos, então negociar faz parte da vida política. Após as derrotas do governo na Câmara, ali nos decretos que modificavam o marco do saneamento, sim, a senhora participou de reuniões de ministros da articulação política com presidentes e dirigentes de legendas de partidos aliados. O que foi cobrado e acertado ali? Na realidade, não é fácil você consolidar uma base com um Congresso tão conservador como nós temos hoje. O presidente Lula se elegeu, mas nós fizemos uma bancada, esse grupo, esse grupo de centro-esquerda, enfim, fez uma bancada de 140 deputados, numa casa que tem 513. Então, majoritariamente conservadora, mais de direita, e a gente começou a construir a base e a tentar consolidar. Mas isso leva um tempo, porque não é fácil, por exemplo, um partido como União Brasil, que é totalmente oposto às nossas ideias, visão de economia, enfim, projeto, vir para a base e aderir a tudo, ou votar com tudo, Embora eu acho que como ele está na base, tem que fazer isso, Está com o Ministério, teria que fazer. Não só a União, MDB, PSD também são partidos que têm ministérios, mas que têm votado pontualmente contra o governo. Nesse caso do decreto foi muito ruim, Eu acho muito ruim. Em outras matérias, a dissidência é pequena nesses 2 partidos.
Mas a gente tem que ir conformando. O presidente fez uma cobrança, enfim, do governo, dos partidos, a mim também, que a gente tem que cumprir os acordos que são feitos com o Congresso, né? As colocações das indicações dos partidos, tinha a liberação de emendas, enfim, ele pediu um esforço nesse sentido. Eu acho que a coisa está se alinhando. Falando nas emendas, né, o ritmo de pagamento de fato foi acelerado recentemente, após cobranças que, segundo a imprensa, foram feitas diretamente pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, a Lula. O governo hoje está em que medida, deputada, dependente de Lira e dos partidos ali que gravitam em torno da liderança dele? Não, tem uma maioria, como eu te disse, que é conservadora e nós precisamos articular com essa maioria conservadora. O Lira é o presidente da Câmara, presidente de um poder, não é da articulação política do governo, né? Nem é ele que tem que fazer a articulação. É nós que temos que fazer, a liderança de governo, que tem que trazer os partidos. E, obviamente, ter uma relação com o Lira de conversa, de diálogo e de cumprimento dos acordos feitos. Ao mesmo tempo, né, em que faz cobranças ao governo, o Lira tem se comprometido publicamente com o calendário pelo qual a Câmara aprovaria ainda neste primeiro semestre a reforma tributária, que é outra pauta importante para o governo. Como é que a senhora tem visto essa construção específica, mudanças no sistema de impostos do país? Será que finalmente vão sair do papel, né, depois de tantas tentativas frustradas? Veja, essa é uma parte da reforma tributária, ela diz respeito à parte do consumo, os impostos sobre consumos. Ela visa o quê? Uma unificação de impostos, né, com alíquota também unificada para o Brasil, e uma simplificação do sistema tributário. Então ela vai ser bastante benéfica, inclusive para o setor empresarial, acho que vai ter impacto também para o consumidor. E nós temos uma segunda parte, que aí são sobre os impostos de patrimônio e de renda, que essa eu julgo bem importante, porque é nela que a gente tem condições de fazer justiça tributária, ou seja, quem é mais rico paga mais, quem é mais pobre paga menos. É isso que a gente está querendo. E aí você tem que tributar grandes fortunas, jatinhos, esse tipo de coisa. Essa segunda parte pode demandar mais tempo, mais negociação? Eu acredito que sim, porque o que está negociado agora pelo ministro Haddad é essa primeira parte, que segundo o presidente Lira, ele já quer começar a fazer a discussão agora em junho. Temos um deputado federal mineiro na linha de frente da articulação, né, Reginaldo Lopes. Sim, exatamente, ele tem se dedicado muito ao tema. Então, deputada, em outra votação essa semana, a base do governo, né, se dividiu. Foi ali na apreciação da PEC, a proposta de emenda à Constituição, que concede perdão de multas a partidos políticos que descumpriram ali cotas raciais, regras de gênero também impostas pela Justiça Eleitoral. Quanto à Federação PSOL-Rede foi contra, o PT votou a favor. Essa anistia não vai na contramão de discursos por maior representatividade e diversidade na política? Olha, na realidade, essa PEC tem a ver com o papel do Tribunal Superior Eleitoral. O que nós temos ultimamente por parte do TSE, principalmente do corpo técnico que faz a análise dos partidos, são multas que são inexequíveis. Eles aplicam multas que é difícil de pagar, você não tem condições e pode ter comprometimento com a vida dos partidos. Por isso que nós estamos tendo reiteradas anistias. Já conversamos com o TSE, mas não há por parte do TSE uma sensibilidade. Porque a multa ela tem que ser pedagógica, não é para matar o indivíduo, é para ser pedagógica. E não é o que tem acontecido. Então, e quando a gente discutiu essa PEC, eu até falei o seguinte, agora nós temos que colocar na PEC as cotas. Porque as cotas de mulheres, tanto da utilização do fundo como da representação nas chapas, é lei. As cotas raciais não é uma lei. As cotas raciais estão numa regulamentação do TSE. E a coisa está muito confusa em tudo isso. Por exemplo, não se diz se essas cotas têm que ser repartidas antes de tirar o recurso para o candidato majoritário ou depois. Os candidatos se autodeclaram negros ou pardos. Nós tivemos um problema que muita gente que não é nem negra nem parda se autodeclarou. Corrigimos isso internamente no PT, mandamos para o TSE não quis aceitar. Tem problemas recorrentes com candidaturas laranjas, né, femininas. Também tem problema recorrente. Então, o que nós precisamos, que eu acho que tem que ter nessa PEC, que vai ser discutido agora o conteúdo dela?
Além da multa, que tem que ser uma multa exequível, ou seja, o partido ter condições de pagar dentro da sua realidade sem se desestruturar, nós precisamos também ter penalidades políticas. Por exemplo, se um partido fez candidatura laranja de mulher, só para cumprir tabela, você atestou que é isso. Se ele eleger a bancada de homens, ele tem que perder pelo menos uma cadeira para uma mulher entrar. Tem que ter uma penalidade assim. Ou então ter as cotas nas cadeiras, como é na Argentina e como é no Chile. O PT cumpriu as cotas. Nós temos as cotas de mulheres plenamente cumpridas. Vamos ter problemas com essas de negros e negras por conta da autodeclaração e da candidatura majoritária. Então, isso foi um problema para nós. Mas nós elegemos a maior bancada negra da nossa história no Congresso Nacional e dobramos a nossa bancada feminina. Sempre tivemos muito compromisso com as cotas. Tanto que na direção do partido, 50% são homens e 50% mulheres. Vamos falar agora de outro assunto que ocupa muito tempo da senhora, os embates com a oposição, né, que têm sido mais acalorados aí em torno das CPIs. A dos atos de 8 de janeiro pode ser instalada na próxima semana e o governo assegurou 2/3 da composição do colegiado. Inicialmente havia até uma resistência do governo em relação à criação dessa comissão. Qual deve ser a linha de atuação da base agora? De investigar exatamente tudo o que aconteceu, e não é pouca coisa. Quando a gente pega, desde depois da eleição de outubro para cá, a sequência de atos, de atitudes que esse grupo do Bolsonaro fez, você vai encadeando que eles são os grandes responsáveis pelo que aconteceu em 8 de janeiro. Organizadores, inclusive com nomes, com pessoas que financiaram, com pessoas que participaram, que organizaram, que estavam nas frentes dos quartéis. Então, isso, a bem da democracia, tem que ser investigado e as pessoas responsáveis têm que ser punidas para que não volte a acontecer. Nós não podemos ter de novo depredação dos poderes instituídos, querer fazer golpe de Estado. Nós estamos construindo nossa democracia desde o advento da Constituinte e não podemos agora arrefecer. Então, eu acho que essa CPMI, ela tem a oportunidade do campo democrático se fortalecer. Uma segunda CPI, a do MST, tem a relatoria e a presidência com a oposição. É um foco potencial de desgaste preocupante para o governo? Eu acho que é o que eles querem, porque não tem lógica e nem fundamento essa CPI do MST. Não tem motivo, objetivo. Ela foi uma instalação meramente de decisão política, sem se resguardar com o objetivo que prevê o regimento interno para a instalação de CPIs. Eu acho que eles pretendem fazer isso. E eu acho que a gente tem que fazer uma conversa séria, aproveitar isso para fazer uma conversa séria. O que é o MST? É o maior movimento social organizado do Brasil hoje. Muito importante. Que luta pela reforma agrária, sempre fez suas lutas, mas também que ajuda na produção do país. São inúmeras as cooperativas de produtos do MST, cooperativas de arroz, de laticínio, de queijo, de leite, de erva mate. Ou seja, tem produção, né? E não tem por que ter esse confronto entre MST e agronegócio. O agro é importante para o nosso país, exportador de grãos, né, ajuda na economia, fundamental, mas o MST e a agricultura familiar é que põe comida na mesa do povo. Quem produz arroz, feijão, mandioca, enfim, batata, são esses agricultores. Então não tem por que fazer essa contraposição. Acho que nós temos que serenar os ânimos e cabe todo mundo no Brasil. Outro campo de batalha com a oposição são as redes. O governo Lula reativou nos últimos meses, né, programas sociais como Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, Mais Médicos, uma agenda positiva, mas, segundo especialistas, tem perdido disputas narrativas em plataformas digitais. Como que a senhora vê a cobrança de aliados e analistas por uma comunicação melhor do governo? Eu acho bom, porque vai pressionando o governo e também nós do PT a melhorarmos a comunicação de redes. Acho que nós já melhoramos bastante. Se nós pegarmos o que foi a campanha de 18 e o que foi a campanha de 22, a gente conseguiu se posicionar nesse campo de batalha. Mas, de fato, ainda falta muito. E o governo tem uma característica, né? Ele é mais lento por natureza em tudo, por conta da burocracia estatal, por conta de como as coisas têm que ser feitas. Mas eu acho que logo isso pega um rumo e vai dar certo. A ausência de parlamentares de esquerda, né, ali no topo dos rankings de popularidade digital que hoje são feitos aí no Congresso, gera debates internos sobre essa situação? Gera, mas você tem que também ver o seguinte, muitas vezes a rede social, para você ter uma interação maior ou ter uma exposição maior, você tem que fazer coisas apelativas, entendeu? Gravar lá do meio do plenário, gritar, falar. Eles fazem muitas fake news.
A mentira é muito mais divertida do que a verdade, essa é a grande verdade é essa. Então eles têm mais facilidade, eles não têm compromisso com a verdade, nem compromisso com o que está acontecendo no país e ficam o dia inteiro fazendo aquele tipo de ação. Nós temos mais dificuldades para isso, a gente tem muito mais responsabilidade no que fala, como fala, em levar a verdade para as pessoas, e isso realmente nos tira essa competitividade de exposição. Mas eu acho que a gente pode melhorar mesmo nesse nosso caminho e se dedicar mais às redes sociais. Um pano de fundo, né, desses embates também é o projeto de regulação das redes, Sim. que tramita na Câmara, chegou a ser pautado no início desse mês, depois foi retirado de pauta ali, havia uma perspectiva até de derrota naquele momento, mas a construção continua. Como é que a senhora está vendo o desenrolar desse debate no Congresso? Tem um relator, né, que é da base do governo, o deputado Orlando Silva. Não, eu acho que nós vamos votar. O projeto tratava da regulação das redes para combate a fake news e também entrou no projeto a questão do pagamento a conteúdo jornalístico, a remuneração dos blogs, do YouTube, enfim, e isso gerou muita divergência. Então, o que está acontecendo agora? Decidiu se separar. Então, fazer um só da regulação com combate às fake news, depois faz um outro projeto da remuneração do conteúdo jornalístico, da remuneração dos youtubers, né, e um sobre a questão de direitos autorais. Eu acho que fica mais fácil, porque são matérias que, embora correlatas, elas não são, como que se diz, ligadas, têm que ser votadas juntas. Não, elas podem fazer. Eu acho que o que nós precisamos agora é o combate à fake news. É a questão da regulação mínima para que a mentira não vença. Os críticos, né, a proposta falam muito em risco de censura, ameaças à liberdade de expressão. Não acredito nisso. Veja, toda a nossa televisão é regulada. Você tem regulamento sobre isso. Rádios, TVs, enfim, tem regulação. Nós vivemos num país regulado, onde se regula a questão da energia elétrica, se regula a questão da água, se regula o petróleo, por isso tem as agências. Por que a rede não pode ser regulada para evitar mentira? Porque uma coisa é a liberdade de expressão, eu vir aqui, colocar minhas ideias, debater com você, divulgar as ideias. A outra coisa é eu mentir. A outra coisa é eu te ameaçar. Nós estamos tendo isso nas redes sociais, vivendo com ameaça de morte, gente com arma na mão, incitando o ódio, a violência. Isso não é liberdade de expressão. Então, esse tipo de coisa tem que ser coibido. E o projeto está relacionando o que é. Tem uma questão central ali que está gerando muito debate, que é a quem caberia a fiscalização, né, uma vez aprovado um regramento. Se seria um órgão autônomo ou se isso ficaria a cargo da Anatel. O PT tem uma posição fechada a respeito disso? Nós ainda não fechamos com o relator. A gente acha que teria que ser um órgão autônomo, mas é muito difícil ali naquele contexto dizer o que seria esse órgão autônomo e a sua composição. Então tem uma parte que acha que tem que ser a Anatel. Talvez a gente possa chegar a um meio termo, quer dizer, colocar a Anatel até a criação de um órgão autônomo que tivesse foco nas redes sociais. Porque parece que a Anatel atualmente já tem alguns problemas estruturais, né, assim, de dificuldade mesmo operacionais para lidar com o que já tem sob a sua responsabilidade. Sua responsabilidade de regulação. É verdade, tem, mas também tem know-how, né? Tem conhecimento de regulação, sabe, funcionamento das outras mídias. Então, eu acho que o deputado Orlando ainda vai sentar para discutir isso melhor. Tem aquela coisa também das Big Techs serem equiparadas a empresas de comunicação, que é uma defesa que vem sendo feita pelo próprio ministro Alexandre de Moraes. Da realidade, eu não sei se essa parte vai entrar aqui na regulação das fake news ou fica para a questão do conteúdo jornalístico. Então, vamos falar agora de Minas Gerais, né? Importante a senhora estar aqui no nosso estado fazendo essa visita. O PT faz oposição ao governo Zema, né, o governo estadual, que tem pendências importantes a resolver com o governo federal. Por exemplo, o acordo de recuperação fiscal em tratativas com o Ministério da Fazenda. Na sua avaliação, presidenta Gleisi, o governo Lula deve priorizar em Minas quais políticas públicas? Bom, primeiro só sobre o acordo de recuperação fiscal, é importante dizer que do ponto de vista do conteúdo que a lei deu a ele, nós somos contra fazer um acordo em que obrigue os estados a privatizarem, a congelar salário de servidores, nós somos contra. Então, nós temos um problema aí com esse acordo. Por outro lado, também, o estado não pode ficar cavalheiro, porque hoje o estado não paga a sua dívida, né, fica com os recursos, né? Tem liminares, então vai ter que se achar uma saída.
O ministro Haddad tem conversado muito aqui com os deputados mineiros, fez reunião para entender bem e ver de que forma a gente pode encaminhar isso, porque tem uma coisa que tem que ser resolvida. E do ponto de vista de políticas públicas, obviamente que o presidente quer priorizar investimentos, né? Tanto que nós colocamos no orçamento, com aquela PEC da transição, um valor expressivo de investimentos e principalmente no DENIT para recuperação de estradas. Isso já começou. Tem sido um problema recorrente no interior mesmo, má condição das estradas. E isso já começou a ser executado, sabe? Já o Ministério dos Transportes já começou a liberar para fazer essa recuperação, isso é importante. Projetos como Minha Casa Minha Vida, para dar habitação às pessoas e também para gerar emprego. Mais médicos, que a gente sabe da importância que tem. Minas tem mais de 800 municípios, conseguir médico para atender todo mundo nesses municípios é difícil. Então, até o final do ano serão contratados 25 mil médicos para atender o Brasil. O Bolsa Família, que foi recuperado, enfim, e investimentos específicos que Minas precisa. O presidente já falou, depois da eleição, do compromisso que ele tem com o povo mineiro e a gratidão que ele tem, né? Minas deu a eleição para o presidente Lula. As críticas públicas que o governador Romeu Zema tem feito ao governo Lula e o horizonte de 2026 podem atrapalhar a relação federativa entre a União e o Estado? Não acredito. Acho que o presidente Lula separa muito bem isso. O que é política, e aí nós do PT somos oposição aqui, somos porque não concordamos com a visão liberal do Zema, da entrega do Estado, do jeito que ele governa, de minimizar o papel do Estado, somos críticos a isso, então estamos do outro lado. Agora, o presidente, como presidente da República, ele tem relacionamento institucional com os governadores, não só com o Zema, com todos, e nem todos nos apoiaram. E tem governadores mais críticos. Obviamente que eu não acredito que o governador vai fazer oposição ao governo federal, até porque ele também precisa dessa relação. Se ele fizer isso, é ruim para Minas Gerais, mas o presidente Lula jamais deixará de atender Minas por conta disso. Tivemos já uma experiência anterior nos primeiros mandatos dele, quando Aécio Neves governava Minas Gerais, ali a relação de fato foi muito boa, né? Mas tem que ser uma relação de respeito institucional. Não é que o presidente concorde com as ideias do Zema, ou vice-versa, mas tem que encaminhar as coisas que têm interesse do Estado, do povo mineiro. Nessa vinda a Minas, a senhora tem agendas, né, em Contagem, maior cidade dirigida pelo PT no país, pela ex-deputada Marília Campos, e irá ainda a Teoflotone, no Vale do Mucuri, e Montes Claros, no norte de Minas. A programação inclui também, né, reuniões com o presidente da Assembleia, com outros prefeitos, vices, vereadores do PT no estado, movimentos sociais e de mulheres, muita coisa. Bastante. Tudo isso já é parte da preparação do partido para as eleições municipais do ano que vem? Também. Com certeza a eleição tem um foco nosso muito grande, porque vai ser uma eleição importante e, obviamente, que ela vai ter também um papel depois importante na eleição de 26. E nós precisamos aumentar e queremos aumentar o nosso número de prefeitos, prefeitas, de vereadores, vereadoras. Então, eu tenho feito uma rodada em vários estados exatamente para conversar com os nossos dirigentes, nossos parlamentares, para a gente ir se organizando para 24. Não dá para deixar para decidir as coisas em 24. Nós temos que ter as definições das candidaturas, da política de alianças, de como nós vamos fazer a campanha nesse ano. Então, por isso, as reuniões com os nossos dirigentes, com os nossos deputados, também com as mulheres, para fortalecer a presença das mulheres nas eleições. É uma primeira de outras visitas que vão ocorrer no estado nesse sentido. A gente sabe que Minas é muito grande, né? O partido tem prefeituras em outras regiões também. Eu não consegui dessa vez visitar Margarida, em Juiz de Fora, eu quero ir. Então, da próxima vez, nós vamos visitar Margarida e fazer o outro lado do estado. Então, o partido tem metas assim definidas, específicas para essa eleição municipal. O PT em Minas perdeu espaço em relação ao que já teve no passado, né, nas últimas eleições, que foram, de fato, as últimas eleições municipais difíceis para o partido como um todo, né, não só em Minas Gerais. Eu acredito que essa eleição nós vamos ter mais facilidade. Primeiro porque aquela coisa contra o PT, aquela perseguição, ela já arrefeceu muito. As pessoas começaram a entender que houve uma barbárie quase contra o partido, o presidente Lula. E o fato de também ter Lula na presidência ajuda muito. E, claro, o sucesso do governo, porque se o governo for bem, isso tem impacto também nas eleições municipais e na nossa disputa. Nós não conversamos ainda
sobre números, qual seria a meta. Nós estamos fazendo os levantamentos nos estados, eu tenho visitado, mas nossa direção tem trabalhado para que a gente possa, no segundo semestre, ter a avaliação concreta e poder dizer, olha, aqui nós podemos disputar e ganhar, aqui não podemos. Então, ter uma meta bem factível. Aqui no estado, as conversas estão centradas nesse momento com a federação ou outros partidos aliados no campo federal também já estão sendo incluídos? Não, a direção estadual já está fazendo conversas aqui. O presidente Cristiano me relatou que tem conversado com os partidos, principalmente desse nosso campo, né? Mas eu hoje vim aqui com o objetivo de conversar mais com o PT mesmo, uma primeira fase da nossa organização e com a federação, né? Discutir, porque agora estamos juntos. Para terminar nossa conversa, queria tocar num assunto que ganhou as manchetes do país e que tem ligações com o estado da senhora, o Paraná. A cassação do mandato do deputado Deltan Dallagnol, que foi uma figura central aí no processo político do país nos últimos anos, na condenação que o ex-presidente Lula sofreu. O deputado tem se dito vítima de revanchismo e responsabilizado o próprio governo pelo ocorrido. Como é que a senhora viu a questão? Olha, o deputado foi julgado pela lei que ele mesmo ajudou a fazer. Ele não era parlamentar, mas mobilizou, pressionou, que foi a lei do ficha limpa. Foi nessa lei que ele foi julgado. Quer dizer, ele cometeu um ilícito, um crime. Ia sair do Ministério Público para não ter problemas, problemas disciplinares que ele teria, inclusive, perdendo o cargo no Ministério Público. E fez isso para poder disputar a eleição. É o mesmo que vale para os deputados. Se você está num inquérito, na Comissão de Ética da Câmara, e sabe que vai ter problemas, e sabe que pode ser cassado pela casa, o deputado renunciava, porque aí podia vir candidato no outro mandato. E a lei da ficha limpa veio para isso. Foi eles que lutaram muito para que isso acontecesse, inclusive. E ele caiu exatamente nesse artigo. Então, é uma questão de justiça. Quer dizer, o que serve para um tem que servir para outro. Deputada Gleisi Hoffmann, foi um prazer recebê-la aqui no Mundo Político. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigada, eu que agradeço e agradeço a todos os telespectadores. Eu conversei com a deputada federal Gleisi Hoffmann, presidenta nacional do Partido dos Trabalhadores. Falamos sobre os desafios da base do governo Lula para a aprovação do novo arcabouço fiscal e da reforma tributária, os ajustes em curso na articulação política e os embates com a oposição no Congresso Nacional. E ainda os planos eleitorais da legenda em Minas Gerais. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar